Boa noite, irmão Carlinhos. Boa noite, irmã Silane. Boa noite, outros irmãos que estão chegando. Daqui a pouco nós estaremos iniciando nossa live da quarta-feira. Vamos aguardar mais alguns irmãos entrar. Vamos lembrar de orar pela sogra do irmão Carlinhos. Vou pedir que a irmã Silane compartilhe no grupo lá dos irmãos da igreja, da IBEV, ou alguém que esteja aí, participe lá com os irmãos para que eles possam assistir também, que às vezes está acontecendo que alguém não está conseguindo acessar, e aí você participa lá no grupo das senhoras, no grupo dos membros da IBEV, e eles podem assistir. Amém? Compartilhe aí, por gentileza. Amém, amém, boa noite. Graças a Deus, quarta-feira. Estamos aqui de volta, irmãos. Tivemos a live no domingo e foi uma grande bênção, onde a gente podia rever alguns irmãos. O irmão Zé Carlos dirigindo o culto, o irmão Gilson tirando os louvores no domingo. E hoje, quarta-feira, a gente estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, tá certo? Então eu peço que os irmãos compartilhem lá no grupo das senhoras, no grupo da IBEV, para que outras pessoas possam ver. O irmão Fábio, ele entrou em contato comigo, ele falou que não está conseguindo ver pelo Facebook, e talvez se os irmãos compartilhar, ele vai ter acesso, tá bom? E assim outras pessoas também. No domingo teve pessoas que não foi possível assistir, porque eles não conseguiram, mas eu não sei o motivo, porque eu deixo aqui para que ela fique público, né? Todo mundo possa assistir. Pode ser algum problema da internet, não sei, do aplicativo, mas vocês podem compartilhar, tá bom? Quero dar uma boa noite para o irmão Rafael Vidal, para a irmã Patrícia, também para a irmã Vanessa Silva, que está assistindo, para a irmã Cirlane, irmão Carlinhos e irmão José também. Irmão José, a sua família, irmã Silvia, os seus filhos, Deus abençoe cada um de vocês. Amados irmãos, nós vamos fazer um momento de oração e depois vamos iniciar a nossa live de hoje, tá certo? Então vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por esse momento, nós estamos reunidos na tua presença. Senhor Deus, cada um no seu lar, na sua casa. Senhor, nós queremos agradecer por todas as coisas, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo trabalho, pelo alimento, por tudo, Senhor Deus, por aquilo que aos nossos olhos não deu certo, ó Deus, porque mesmo que a gente não percebeu a sua bondade, mas o Senhor estava cuidando da gente. Pai amado, ser com cada um dos irmãos, abençoa, Senhor Deus, a cada um no que eles estão fazendo. Abençoa para que muitos irmãos possam ver essa live e que a gente venha a aprender alguma coisa sobre isso. Amém. Irmãos, a gente está tendo
boas notícias, né? Hoje eu vi um comentário, alguém postando na internet, eu não sei se isso é real, mas parece que as atividades vão voltar no próximo mês, né? Logo na primeira semana, e vai ser gradativamente, algumas pessoas vão voltar a trabalhar. Parece que vai começar 1º de junho agora, vai voltar as empresas na construção civil e também lojas de material de construção, e algumas outras coisas também vão começar a voltar, e a cidade vai começar a se movimentar, né? Ainda as escolas não vão poder voltar agora. Eu acredito também que, infelizmente, as igrejas também não vão poder voltar, e se voltar vai ser com muitas restrições. Mas passo a passo, pouco a pouco, as coisas vão voltar ao normal, né? Vamos orar por isso também, para que logo logo tudo volte ao normal. Nós devemos orar, irmãos, também para aquelas pessoas que são autônomas, né? Pessoas que trabalham por conta própria, que dependem muito do que vende, do que faz, do seu serviço, para se manter nesse tempo de pandemia, de dificuldade na realidade. Vamos orar por essas pessoas, para que eles venham se manter, né? Isso. Boa noite, irmão José, irmã Silva. Boa noite, pastor. Estamos aqui firme. Amém, irmão. Isso é muito bom ouvir isso de vocês, viu? Maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, eu quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo 119. Salmo de número 119, nós vamos ler 18 versículos. Tá certo? Vamos ler do 1 até o versículo 18. Amém, irmã Carlinha. Deus abençoe. Compartilhem lá nos grupos do Facebook, também lá nos grupos do WhatsApp, tá certo? Irmãos, abra suas Bíblias aí, por gentileza. Pega a sua Bíblia e abra lá, marque sua Bíblia. Essa é uma oportunidade que nós temos de poder ler a palavra de Deus. Eu sei que vocês leem a palavra de Deus, mas vamos ler ela no Salmo 119, do verso 1 até o versículo 18. Acompanhe comigo a leitura, irmãos, por gentileza. Diz assim: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não pratica a iniquidade, mas anda em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Versículo 10 agora. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus caminhos, dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todo o juízo da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei.
Amém. Nós, nas quarta-feiras, nós estamos ganhando esse tempo, especificamente nas quarta-feiras, e estamos aprendendo sobre, sistematicamente do estudo sobre a palavra de Deus. Né? Eu acredito que hoje a gente vamos concluir esse conhecimento de buscar a palavra de Deus, como a gente poder manusear a Bíblia e aproveitar mais dela. Eu quero compartilhar com os irmãos a minha alegria de poder ver um grupo de jovens que estão buscando aprender mais a palavra de Deus. Isso me alegra e com certeza alegra todas aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. Eu nunca tinha passado por um seminário. E aí, depois de 40 anos, né, 40 e poucos anos agora, eu tive o desejo de entrar no seminário e lá eu estou vendo com meus olhos muitos jovens, pessoas novas, pessoas com uma idade de 20 e poucos anos, buscando aprender a palavra de Deus, né, se interessando sobre isso. Irmãos, e isso me alegra bastante, porque geralmente um jovem, ele não quer muito conversa com a Bíblia, ele se envolve com outras coisas, né? Mas você vê jovens buscando o conhecimento na palavra de Deus, isso é muito benéfico, é muito maravilhoso, é gratificante, né? Mergulhando na palavra, cavando mais, querendo descobrir, isso é bênção, é maravilhoso. E nesse salmo que a gente leu hoje, o Salmo 119, eu quero pedir para você observar o versículo 18. Todos os versículos do 1 até o 17, ele fala sobre a palavra de Deus, né? Por exemplo, no verso 5, ele diz assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Estatutos é o que? As leis de Deus, né? O caminho do Senhor, os escritos de Deus. Então, todos eles, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 18 de Salmos 119 e o versículo 18, certo? Que diz assim, ó: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe, irmãos, esse versículo ele é tão importante a gente meditar nele e pensar nele e observar como está escrito aqui na palavra. Ele está dizendo: desvenda os meus olhos. Eu compartilhei esse versículo com os irmãos lá na sala de novos convertidos. Por quê? Desvendar é como se uma pessoa tivesse uma venda nos olhos, né? Uma venda nos olhos, e ele não pode ver as maravilhas que tem na lei de Deus, na palavra de Deus, né? Só que essas vendas que existem nos olhos de muitos é uma venda que ela é, digamos, invisível, né? Mas que existe. Que alguém, ele até pega na Bíblia, ele lê a Bíblia, mas ele não consegue entender. Então o salmista aqui, ele está pedindo a Deus, né, que o Senhor tire essas vendas que estão nos olhos dele, para que ele veja as maravilhas da tua lei. Quantos de nós antes também, a gente não conhecia a Bíblia, né? A gente não tinha intimidade com a Bíblia. E parecia que existia essa venda nos nossos olhos, que a gente lia para lá e para cá, mexia e não conseguia entender. Mas o Senhor, através do Espírito Santo de Deus,
Ele vem nos mostrando e Ele vem nos moldando com essa palavra, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Esse pedido deve estar na sua oração, na minha oração. Pedir que Deus venha desvendar os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas que estão dentro da palavra de Deus. A gente pede tanta coisa para a gente na oração, né? A gente pede saúde, a gente pede alimento, a gente pede um emprego, a gente pede para se manter no emprego, a gente pede tanta coisa, né? A gente pede, sei lá, um bem, a gente pede N coisas. Mas tem muitas coisas que a gente às vezes ignora ou não lembra, né? E esse pedido é um deles. É pedir compreensão da palavra de Deus. É pedir sabedoria da palavra de Deus. Por quê? Certamente nós vamos nos encontrar em algumas situações em que vai ser preciso a gente poder ter a palavra de Deus no coração, na mente e no coração para poder transmitir a outras pessoas, irmãos. Porque a palavra que chegou até a mim, que chegou até você, ela não pode parar aí, né? Ela tem que chegar a outra pessoa, né? Então isso é muito importante. Então hoje à noite, eu quero convidar os irmãos para a gente descobrir alguns passos, irmãos, que são importantes na leitura da Bíblia, certo? Alguns passos que são muito importantes. Então, o primeiro passo que nós vamos ver hoje, nessa noite, é em relação à preparação. A preparação, né? Ou seja, o que deve se fazer antes de nos aproximarmos da Escritura, da Palavra de Deus. Claro que antes que a gente pegar a Bíblia, a gente temos que orar e pedir a Deus que o Senhor venha fazer com que a gente entender a Palavra de Deus, né? Entendê-la. Senhor, eu te peço, Senhor, que a Palavra de Deus hoje ela venha na minha vida e que ela faça morada do meu coração, que eu possa compreender, que eu possa entender. É muito ruim a gente estar num local, numa sala de aula, numa reunião, num seminário, que a gente não está entendendo nada. É horrível, né? O tempo não passa, o tempo não... Tudo fica demorado, é cansativo, mas quando a gente começa a entender, tudo fica melhor. E para a gente entender, a gente precisa buscar, a gente precisa estudar, né? A gente precisa usar uma caneta para escrever alguma coisa, pegar um detalhe, e isso é muito importante. Então, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia lá nas cartas de Pedro, 1 Pedro no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Eu convido você também a abrir a sua, que você tem a sua Bíblia em casa, certo? Falar em Bíblia, né? A irmã Silene ganhou um presente de uma Bíblia. E também o Gildson comprou uma Bíblia para ele também. Que bom, né? É um presente maravilhoso. Já pensaram nisso, irmãos? Às vezes a gente dá um brinquedo pro filho caríssimo, né? Que muitas das vezes ele quebra no primeiro dia, na primeira semana. Vocês já pensaram em um presente, né? De dar uma Bíblia pro seu filho e ele começar a ter intimidade com essa Bíblia? Eu conheço irmãos que fazem isso, né? Que dão presentes assim pro seu filho. A palavra de Deus é muito importante. Então, isso é maravilhoso. Enquanto vocês estão procurando aí, eu quero aqui apresentar aqui, sem permissão dela, a Bíblia que a irmã Silane ganhou de presente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que Bíblia bonita, né? É a Bíblia de Recursos para Ministério com Crianças. Essa Bíblia foi indicada pela irmã Patrícia
E a irmã Silene ganhou do irmão Gilson, né? Esse presente aqui. Ele comprou uma para ele também, ele está estudando inglês e comprou uma traduzida do inglês para o português. Amém. Vamos lá, irmãos. 1 Pedro 2, versos 1 e 2. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por eles vade crescendo, né? Então, irmãos, estamos falando da palavra de Deus para quem chegou agora, tá certo? E eu fiz uma pergunta aqui: o que se deve fazer antes de nos aproximarmos da Escritura? A primeira coisa a se fazer é orar, né? E depois de orar, é a gente desejar, né, que essa palavra ela venha de uma forma maravilhosa e como se nós fôssemos crianças novamente nascidos, desejar o leite, né, racional, que é a palavra de Deus, não falsificada, para que por ela, a palavra de Deus, né, palavra de Deus, para que por ela nós irmos crescendo na graça e no conhecimento da palavra, né? Então, irmãos, uma criança, toda mãe sabe disso, todo pai sabe disso, né? Uma criança, ela deseja afetuosamente pelo leite, né, que a mãe tem. Ela chora com vontade de receber aquele leite. E é esse leite que dá crescimento àquela criança. Então, Pedro, ele está usando esse exemplo, dizendo que nós deixarmos, claro que ele está falando para o tempo dele, mas também para nós, deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e todas as murmurações e desejar afetuosamente, né? Então, uma característica entre as crianças é que todas querem crescer, não é assim? Quando a gente era criança, o que é que a gente mais queria? Era continuar sendo criança? Não. Quando a gente é criança, uma das coisas que a gente mais quer é crescer, né? A gente quer crescer, quer logo chegar nos 10 anos, e depois fica sonhando com os 15 anos, e depois dos 15 fica sonhando com os 18 anos para ser maior de idade. Esse é um desejo que uma criança mais tem, é crescer. Para que ele ser como o irmão, né? Ser como a irmã mais velha. Eu estava escutando o testemunho do irmão do nosso irmão Francisco, que está na glória hoje, e ele estava dizendo que quando o irmão dele estava no exército, que é o irmão Francisco, e ele era uma criança, e ele estava comentando que ele vestia a farda do irmão Francisco, né? Ele era uma criança e ele queria ser igual ao irmão Francisco, queria crescer logo para entrar nas Forças Armadas e depois na Polícia Militar, para ser igual ao irmão. Ou seja, toda criança, ele tem esse desejo de crescer e de ser igual ao irmão, de ser igual à irmã, de ser igual ao pai, né, ou à mãe. Ao nascer de novo, nós nos tornamos bebês espirituais recém-nascidos, né? Uma pessoa pode ter 40 anos, 50 anos, confessou Jesus Cristo como Salvador, ali ele é um bebê, espiritualmente falando. E você pode ver que todo novo convertido,
ele tem um forte desejo de conhecer a palavra de Deus, ele quer conhecer logo tudo, ele quer ler logo tudo, né? Ele compra a Bíblia nova, ele quer ler livros, ele quer descobrir, porque ele está nesse processo de crescimento. Isso é maravilhoso, né? Isso é bom. Infelizmente, tem muitos crentes adultos na fé, que já tem 10, 15, 20 anos de crente, que parece que não precisa mais aprender, não precisa mais buscar a palavra de Deus. Isso não é bom, isso é ruim. Porque por mais que a gente tenha um conhecimento na palavra de Deus, nós precisamos desse alimento para nos mantermos firmes na fé. Então, se somos saudáveis, estaremos ansiosos para crescer, né? Quando eu falo crescer, é na graça, no conhecimento da vontade de Deus, né? Por isso que o versículo lá em Salmo 119, que a gente leu, o salmista está pedindo para que as vendas dos olhos dele sejam tiradas, para que ele possa compreender a palavra de Deus, entender, né? Então, a necessidade do leite materno que uma criança tem é demonstrada por a maneira que ele chora, né? Então, o desejo desse leite, para ele, é de muita importância. Então, também tem que ter também essa necessidade, irmãos, de querer buscar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, né? A necessidade de buscar a palavra, de entender a palavra. Então, a maneira que nós vamos ler a Bíblia, a gente vai descobrindo, ler um pouco aqui, vai ali, e se deparar com o texto, isso é muito importante, tá bom? Então, agora, qual deve ser o conteúdo de nossa oração ao prepararmos para o estudo da palavra de Deus? Quando nós estamos orando, eu falei, paramos para orar, porque nós vamos ler a Bíblia. Qual é o conteúdo dessa oração? O que é que nós vamos falar nessa oração, né? Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 9 e 10. A minha já está marcada aqui, mas eu vou dar um tempinho para vocês procurar, certo? Primeiro aos Colossenses, capítulo 1, do 9, verso 9 ao 10. Você me perdoe que às vezes eu não sou muito claro, tenho um pouco de dificuldade até para falar às vezes, mas por isso que eu repito, né? Para que quem não pegou possa pegar. Colossenses, não é primeiro, Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 10. Diz assim, irmão: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, olha aí, qual deve ser o conteúdo de nossa oração quando nós estamos se preparando para o estudo da palavra de Deus, né? É não cessar de orar e pedir que nós sejamos cheios do conhecimento de Deus e da sua vontade, e da sabedoria de Deus, e da inteligência espiritual. Irmãos, essa inteligência espiritual é algo que desce do Pai do céu, vem de Deus, né? Existem muitas pessoas inteligentes em tantas áreas da vida, mas nós estamos falando da palavra de Deus. E nós, povo de Deus, quando estivermos orando, lembra dessas palavras que Paulo escreveu aos Colossenses.
quando estivermos orando, estejamos pedindo a Deus que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria, inteligência espirituais, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Porque se a gente temos inteligência espiritual, irmãos, sabedoria espiritual, nós vamos andar dignamente diante do Senhor. Quando a gente conhece uma lei, então a gente sabe como andar diante daquilo que está no proposto, né? Por exemplo, por que é importante uma pessoa que vai tirar a sua habilitação, a sua carteira de motorista, ele aprender a legislação? Para que ele respeitar os sinais de trânsito, né? Essa é a importância. Tem muita gente que sabe dirigir, mas não pode dirigir sem conhecer os sinais. Então, é muito importante a gente conhecer para que a gente venha aprender a respeitar, né? Andar dignamente diante do Senhor e que isso venha agradar Ele em tudo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e conduta, né? Você pode ter uma estante cheia de livros, né? Por exemplo, aqui a gente tem aqui, na nossa casa a gente tem alguns livros. Temos aqui o Poder da Oração, que a irmã Silane lê. Tem também aqui 101 ideias de como paparicar sua esposa, né? E tem também 101 ideias de como paparicar seu marido, né? São livros, são literaturas que a gente compra, que a gente vai lendo. Mas isso não é a Bíblia. Eles contêm texto da palavra de Deus, eles contêm experiência de um pastor, de um escritor, né? O poder da fé em tempos de oração, em tempos difíceis. Então tudo isso são livros, são livretos que nos ajudam. Mas a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e conduta. É ela que se renova, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, né? Então isso é muito importante. Estou lembrando aqui da irmã Carlinha, que está online aí. Nessa semana ela ficou muito preocupada com o filho dela que foi ao hospital. E claro, a mãe, né, ela sente isso, ela chora, a gente vê. E eu mandei para ela um versículo lá em Salmos para confortá-la. E ela depois compartilhou comigo dizendo que não conhecia ainda esse texto. E agradecendo pela palavra, né? A palavra de Deus, não a minha, mas a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é única, irmãos. Ela é maravilhosa. Por isso que nós devemos buscá-la para crescer na graça e no conhecimento. Então todas as vezes que os irmãos estiverem orando, antes de ler a Bíblia, lembra disso. Lembra disso. A palavra de Deus nos orientando que nós, quando estivermos orando, pedir a Deus que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Onde está essa vontade de Deus? Quem é que vem dizer a vontade de Deus? É um passarinho que vem dizer no meu ouvido? É alguém que passa na rua e fala para mim uma profecia? Sei lá, tanta coisa que... Não. O conhecimento de Deus está dentro da palavra de Deus. Está aqui. Quando a gente tem esse conhecimento, nós vamos agradar a Deus. E que nós sejamos cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Tá certo? Então, dedique esse tempo em oração. Antes de cada estudo. Confesse seus pecados e peça ao Espírito Santo que venha desvendar os seus olhos. Foi o salmo que nós vemos lá no Salmo 119, versículo 18. Agora, irmãos, eu vou para o segundo passo, né? Se não der tempo de terminar hoje, a gente termina outra quarta-feira, não tem problema não.
Importante que eu não quero cansar os irmãos e fazer uma live aqui de 1h30 ou mais, não quero não, porque pode ser que os irmãos se cansem e eu não quero isso. Então, segundo passo, a observação. Nós falamos aqui da preparação. O primeiro passo foi a preparação que uma pessoa tem que ter, que é orar, pedir a Deus conhecimento para entender a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Agora, o segundo passo para a gente entender a palavra de Deus é a observação. Observar. Você é uma pessoa observadora, que observa os detalhes, né? Que observa as coisas, ou não é uma pessoa observadora, que passa por um prédio a vida toda em frente àquele prédio e alguém perguntar assim: fulano, tu sabe onde é o prédio na rua X, na rua tal? A pessoa: sei. Que cor é aquele prédio que tem lá? A pessoa não lembra. Rapaz, sabe que você me pegou agora? Eu não lembro da cor daquele prédio. Eu passo lá 5 anos, 10 anos, mas eu não lembro. Eu nunca observei aquilo ali. Então, uma pessoa observadora, irmãos, na palavra de Deus, ele vai crescer muito. Porque ele é observador, ele não passa por cima dos detalhes, ele não vai atropelando tudo, né? E ele vai respeitando passo a passo. Isso só tem a ganhar. Existem muitas interpretações erradas hoje na Bíblia porque as pessoas atropelam, né? Eles não lêem contexto, eles não lêem o texto corretamente. E existem até igrejas que são fundadas com doutrinas errôneas por pessoas que não tiveram o cuidado de observar o que realmente está na palavra de Deus. Então, você deve observar o que está acontecendo na passagem da Bíblia, né? O que você pode ver. Então, a primeira coisa que você deve estar fazendo é observar o que está acontecendo naquela passagem. É uma história, né? É alguém que está contando uma história? Era uma viagem? Era o que estava acontecendo? Observe isso. O que você pode ver ali? Para isso, é necessário fazer algumas perguntas durante a leitura, né? E anotar as perguntas. Primeira coisa, você pergunta: quem é que está fazendo isso? Quem é que está escrevendo isso? Por exemplo, nós estamos lendo aqui no livro de Colossenses, né? Então você pergunta: quem é que está escrevendo Colossenses? Quem está escrevendo? Então você vai começar a descobrir. Ele está escrevendo isso para quem? Para quem ele está escrevendo? E o que ele está escrevendo? Onde ele está escrevendo? Onde ele estava? E quando foi isso? Essas perguntas, irmãos, elas são muito importantes. Porque quando a gente tem essas perguntas notadas, quem está escrevendo, o que ele está falando, né? Onde ele escreveu, quando foi isso, a gente começa a entender a palavra de Deus de uma forma maravilhosa. Isso é uma dica muito importante que o pastor aqui está dando para você, porque eu aprendi isso, certo? E eu estou passando para os irmãos. E aquilo que a gente aprende, que é bom, a gente não deve ficar só para a gente. Então, nessa passagem, nesse trabalho de observação da Bíblia, procure palavras-chave, né? As palavras-chave que tem ali. Quais são as palavras-chave que tem aqui, nesse texto? Daqui a pouco eu vou dar aqui alguns exemplos, tá bom? Os assuntos chaves. Qual é o assunto que está sendo falado ali? O assunto que está sendo falado. Procure também, irmãos, os mandamentos que estão sendo dito, as exortações que estão sendo faladas, né? As palavras ou as frases que se repetem, ok? E também
as perguntas e as respostas. Qualquer coisa que você notar que é importante ali, tá certo? Eu quero pedir para os irmãos das suas casas, eu já pedi isso uma vez e vou pedir de novo, não sei se vocês leram. Eu peço que vocês leiam, né? Eu peço que vocês leiam o livro de Filemon. Eu pedi isso na última aula, lembra? Na última quarta-feira. Filemon. Leia lá Filemon. Ele é só um capítulo. É só um capítulo. Então, leia Filemon e faça exatamente isso que eu estou te pedindo, amados irmãos e irmãs. Pergunta quem está escrevendo, né? O que ele está escrevendo, o que estava acontecendo ali. Leia Filemon. Quando terminar essa live, vá lá em Filemon. É só um capítulo, é só um livro. E comente comigo isso no meu WhatsApp, do privado. Eu vou ficar muito feliz com o que você leu. Qualquer pessoa pode entrar lá, né? Você pode, vou pedir para a irmã Silane colocar o número do WhatsApp para alguém que não tem. E você pode entrar e comentar comigo o que você viu, o que você está vendo ali, certo? O que foi que você descobriu? Vamos estudar a Bíblia junto? Eu convido você para você abrir lá no livro de Filemon e você fazer perguntas. Quem estava escrevendo? O que ele estava escrevendo? Para quem ele estava escrevendo? O que estava acontecendo ali? Irmãos, a maneira da gente crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus é dessa maneira, irmãos. Olha, desculpa aqui se tem alguém que está assistindo que ainda não ama a palavra de Deus. Mas assim, olha, você chegar numa igreja onde as pessoas só gritam, barulho, confusão, sabe? Bate de um lado, batucada do outro e tudo. Passa 1 hora, 2 horas ali. E quando a pessoa sai do templo, você pergunta, o que foi que você aprendeu ali? Não aprendi nada, a pessoa não cresce, irmãos, espiritualmente. E ele vai vivendo espiritualmente, levado pelas emoções, e ele não cresce. Olha, o crente que não participa da escola bíblica dominical, que não pergunta, ele não cresce espiritualmente. Eu estava até vendo agora uma pessoa que colocou lá uma frase lá no Facebook, né? E eu estava vendo, alguém canta assim, né? Eu quero conhecer o Senhor, quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, e vai mais lá, né? Aí alguém botou assim, como é que ele quer conhecer Jesus se ele nem aparece na escola bíblica? A escola começa aqui na nossa igreja 15 para as 9, a pessoa chega 9h30, 10 horas, quando vai, né? Não lê a Bíblia. Como é que vai conhecer Jesus, irmãos? Sem estudar a Bíblia. E canta uma coisa que não está vivendo. Então, pensa nisso. Então, ir para uma igreja só para dar gritos, escutar gritos e não estudar a palavra de Deus, está perdendo tempo, né? Então, é muito importante que se leia a Bíblia. A irmã Silane pode colocar meu WhatsApp aí para ela, para o povo, certo? Que querem participar comigo, dizer que, ó pastor, eu li aqui o livro de Filemon, todinho, é só um capítulo, e eu estou vendo que quem escreveu esse livro foi o fulano de tal. Eu não vou dizer porque eu sei quem é. Ele estava escrevendo isso dessa maneira. O assunto que estava acontecendo ali era esse assunto, né? Irmãos, leia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Eu já li mais de 10 vezes esse capítulo já. E toda vez que eu leio Filemon, eu aprendo mais alguma coisa.
Então passe a observar os detalhes da palavra de Deus e você vai amar a Bíblia. Você vai amar a palavra de Deus. Seja uma pessoa observadora, né? Sabe o que é uma pessoa observadora? É você, por exemplo, você deixou um objeto como esse aqui, né? Nesse canto aqui, pronto, nesse canto aqui. Você deixou ali. Alguém foi lá e tirou, por algum motivo, botou desse outro lado. Uma pessoa observadora, ele chega e ele percebe que foi trocado para cá, né? E são os detalhes. Eu estou falando isso, não é para você ser uma pessoa cri-cri não, viu? Mas é para você ser observador na palavra de Deus. Não precisa ter pressa, não precisa correr, não precisa atropelar a Bíblia, não precisa fazer nada disso, mas seja observador. Então, a primeira dica que eu quero deixar para os irmãos em relação a isso é não tenha pressa. Não tenha pressa. Por exemplo, eu vou aqui incentivar os irmãos a ler o livro de Filemon. Tá certo? Eu vou abrir lá no livro de Filemon. Não estava nos meus planos, mas eu vou aqui abrir o livro de Filemon só para os irmãos sentir o gosto de abrir Filemon e vocês lerem. É tão bom, irmão, estudar a Bíblia. E é só uma carta só, viu? Tá certo? Às vezes dá até trabalho de encontrar porque ele fica numa parte bem sozinho, né? Filemon. Vocês tenham paciência que eu estou procurando aqui, viu? Não estava nos meus planos, mas acredito eu que estava aqui nos planos de Deus. Pronto, encontrei aqui. Filemon fica depois de Tito, certo? E aí você vai ler lá. Olha, só pra você ter ideia. Diz assim no primeiro versículo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Só o primeiro versículo. Eu vou deixar aqui para os irmãos sentir o desejo de ler o restante. Essa carta de Filemon, que tem apenas 25 versículos. Você lê assim. Olha o que está dizendo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Você vai pensar, por que ele disse que ele é prisioneiro de Jesus Cristo? Por quê? Né? E ao amado Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Por que cooperador? O que significa cooperador? Então você vai descobrindo isso daí e vai fazendo as perguntas. Quem estava escrevendo, o que ele estava escrevendo, onde ele estava escrevendo, onde é que Paulo estava escrevendo isso? Ele estava onde nesse momento? Nessa carta está dizendo onde ele estava, né? E aí você vai escrevendo no caderno tudo isso, irmãos, e compartilha comigo lá no meu WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz para a gente conversar sobre isso. É melhor do que a gente estar conversando aí sobre coronavírus. Porque o coronavírus que a gente pode fazer agora é só orar. E deixar na mão de Deus, que Deus vai resolver tudo isso. Então, isso é muito importante. Não tenha pressa. Leia calmamente. Leia. Paulo, tem uma vírgula, respira. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Se a pessoa lê assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o amado Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, ele atropela tudo, né? Então, respeita a pontuação, respeita lá os pontos, as vírgulas, e você vai ver. Tá certo? Então, estude lá esse texto
para a gente poder conversar aí no WhatsApp, aí no privado, tá bom? Então, o terceiro passo, irmãos, é a interpretação, né? Eu já estou quase chegando aqui 8h30 e eu quero parar 8h30 para não deixar os irmãos cansados. Tá certo? Então, a interpretação. O que é interpretar? Né? É você fazer um estudo, uma exegese, do texto. Né? É interpretar o texto. Para que a gente não venha falar a bobagem que está na Bíblia. Aliás, que não está na Bíblia. Tá certo? Uma certa vez, eu estava conversando com um irmão e ele era novo convertido. Hoje ele não é mais. Hoje ele já é uma pessoa bem instruída na palavra. E ele é novo convertido, eu conversando com ele. E ele estava misturando tudo, falando de José. E acho que ele tinha 2 meses como crente. E ele estava muito desejoso, como uma criança, né? E falando da Bíblia e tudo. E ele falava de José e tudo. E ele misturava José do Egito com José, marido de Maria, pai de Jesus Cristo, materialmente falando. E ele misturava tudo. E ele, na cabeça dele, estava achando que José era um só. O José lá do Egito, como o José lá, o carpinteiro. E ele estava misturando tudo. E naquele dia surgiu uma ideia de a gente ter uma classe para novos convertidos lá na igreja mãe, onde eu fazia parte. Então eu conversei com o pastor Gregório, e eu disse para ele: pastor Gregório, eu sei que a gente já tem aqui uma classe de batismo, eu sei que a gente já tem aqui a sua classe, que é a classe de adulto, e é uma bênção, mas eu queria lhe pedir permissão para a gente começar aqui uma classe de novo convertido. Por quê? Aí eu contei a situação, né, que um irmão novo convertido, ele estava trocando José do Egito com José carpinteiro e tudo, e que no meu ponto de vista era muito importante ter uma sala só para os novos convertidos que chegam lá na igreja, que confessaram Jesus como Salvador, para que eles tivessem os primeiros passos como uma criança novamente nascida e tomar o leite racional. Tomar um estudo preparado para os novos convertidos. E o pastor, sabiamente, ele aceitou a minha ideia, Deus colocou no meu coração, e a gente começou aquela sala, graças a Deus, para a glória de Deus, foi comigo que começou, e hoje aquela sala ainda hoje está lá, e hoje nós instalamos uma aqui também na igreja aqui, e é uma grande bênção a gente poder ver os irmãos crescendo na palavra de Deus, e eles fazem perguntas, e eles trazem suas dúvidas. Isso é muito importante, né? É muito importante, irmãos, para que a gente tenha uma interpretação maravilhosa. Então, o que é interpretação? Interpretação é o mesmo que você perguntar o que isso significa, né? O que isso significa? A Escritura pode ser clara, o que Deus tem dado para nos ensinar, né? Então, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso ensino. Eu vou convidar os irmãos para abrir 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. A irmã Patrícia comentou aqui: muito importante ter uma sala para novos convertidos. Ótimo para tirar todas as dúvidas e aprendizagem. É verdade, irmã. É muito importante. Assim como também é muito importante que tenha classe para adolescentes, né? Jovens, crianças, porque as irmãs, professoras e também professores vão tirando as dúvidas das crianças, eles vão aprendendo. Isso é muito importante. Vamos lá para 1 João, capítulo 2, verso 27. João, capítulo 2, versículo 27.
Diz assim, irmãos: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, né? E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, é importante que tenha alguém que nos ensine a palavra de Deus, né? Para que a gente possa caminhar em todo canto, irmãos. Vamos sair um pouco da palavra de Deus e vamos ver o que está no dia a dia. Você chega numa empresa, né? Você foi contratado para entrar naquela empresa trabalhar. Você precisa de uma orientação, de pessoas que venham lhe guiar, dizer onde é o refeitório, que horas que começa o almoço, que hora que termina, né? E é desse jeito, é assim. A gente tem que ter pessoas para nos orientar, porque senão a gente fica perdido, sem saber para onde vai, né? Então é importante. Hoje as empresas, elas têm um trabalho que, quando alguém é contratado para trabalhar nela, a pessoa passa uma semana dentro da empresa, conhecendo aquela empresa, visitando a empresa. Ele não faz nada. Eu acho que é a semana melhor para a pessoa que está entrando. Ele não faz nada. Ele fica só conhecendo os setores, conhecendo quem é quem, como é isso, como é aquilo. É a semana zero, né? Ele está conhecendo. Então isso é importante em todo segmento. A pessoa chega na casa de Deus, como a irmã Patrícia escreveu aqui, né? É importante que tenha essa sala para que a pessoa vá tirando suas dúvidas e aprendendo. E não ir perguntando aleatoriamente a todo mundo como é que é, mas ter uma pessoa direcionada para ensinar a palavra de Deus. Aqui na igreja, quem está fazendo esse trabalho sou eu, e não desprezando as outras salas, mas para mim é uma sala que eu me sinto muito feliz. Eu fazer esse trabalho na igreja mãe, estou fazendo aqui, para mim isso é maravilhoso. Eu gosto de fazer tudo, mas a sala de novo convertido, irmãos, eu amo, de verdade. Certo? Então, comece fazendo perguntas de interpretação. Qual a importância, né, disso? Qual a importância? Observe uma palavra que ali você vê que é especial. Uma frase, o nome, os títulos, as datas e outras coisas. Qual o significado de uma palavra em particular? Por que o escritor disse isto? Qual a implicação dessa palavra, frase ou nome? Então, irmão, ler a Bíblia dá trabalho. Preparar uma mensagem dá trabalho. Existe uma igreja, que eu não quero citar o nome agora, que o pregador, ele é escolhido na hora do culto, né? Eles estão lá orando, pedindo a revelação de Deus, Eu já fui numa reunião dessa, com um amigo, e eles estão ali orando, e aí eles não separaram o pregador, nem nada, e quando pensa que não, ele diz assim: agora vamos convidar aqui, nós estamos orando e vai se levantar o pregador da noite. Aí pensa que não, se levanta lá um irmão e vai pregar a palavra de Deus. Bom, isso para mim não é interessante, né? É interessante que uma pessoa passe uma semana estudando a Bíblia, naquilo que ele vai pregar, orando. Quando eu convido algum dos irmãos aqui, eu procuro convidar eles no domingo à noite, uma semana antes do que eles vão pregar. Claro, já aconteceu imprevisto que eu convidar o irmão na quarta-feira, e até na sexta-feira já convidei alguém. Acontece imprevisto, mas geralmente eu convido no domingo à noite. Irmão, domingo que vem você vai
pregar a palavra de Deus. O irmão concorda, o irmão aceita, e o irmão diz, beleza, pastor. Então ele tem segunda, ele já começa no domingo orando, e ele tem segunda, terça, a semana toda para se preparar para o que vai pregar, né? Ele vai procurar interpretar a Bíblia, pedir a Deus entendimento, e isso. Agora, irmãos, já estou quase encerrando. Existem algumas ferramentas que são muito importantes no estudo da Bíblia. Muito importante. E eu vou dizer algumas delas aqui para os irmãos. A primeira coisa é você ter um dicionário bíblico, certo? Um dicionário bíblico. Eu vou mostrar para os irmãos aqui um dicionário bíblico. Eu sei que vocês têm, mas é muito importante ter um dicionário bíblico para você ter na sua casa, né? E descobrir os significados daquela palavra. Ó, aqui é uma Bíblia com dicionário, tá certo? Né? E aí você vai lá e olha aquela palavra ali e tem o significado da palavra, né? Isso é muito importante. Você vai olhando e vai descobrindo o significado da palavra. Olha, por exemplo aqui, ó, dicionário concordância. Abençoar. O que seria abençoar? Né? Abençoar pode ser uma pessoa que pede a bênção a alguém e abençoar. Mas na Bíblia diz assim, abençoar é honrar em adoração, oferecer aprovação ou incentivo, né? Outra palavra que está aqui na letra A, acusar, acusado, acusação, é atribuir a falta ou delito, frequentemente de forma errônea, né? Isso está acusando uma pessoa, considerando culpado de falta ou delito, atribuição de falta ou delito, né? Aí tem lá um monte de texto que fala sobre isso, né? Por exemplo, adivinhador, aquele que exerce a ocupação de prognosticar eventos futuros. Bom, só uma dica aqui, né? Então os irmãos podem ter uma Bíblia com esses dicionário bíblico, com concordância. Eu tenho essa aqui, né? Que dei de presente pelo irmão Ivo, que está comigo aqui. Eu gosto muito dessa Bíblia. Então, você pode ter também manuais bíblicos. Você pode ter enciclopédia da Bíblia, mapas também é bom. E comentários bíblicos, né? Para você ver o comentário que alguém está dizendo ali. Não necessariamente você tem que falar a mesma coisa que ele está escrevendo, mas você tira o que é bom para você, né? É como se você estivesse comendo peixe. Você tira as espinhas, joga fora e aproveita o que é carne, o que é bom. Então isso é maravilhoso. Então, irmãos, essas são as dicas para a gente ter uma boa interpretação. Lembre-se, ao interpretar a Bíblia, os livros da Escritura sempre concordarão entre si. Não há contradição interna. Ou seja, você pode ler Gênesis e ele vai estar em concordância com Apocalipse. Todos os livros eles estão sistematicamente unidos um ao outro. Eles não vão entrar em discordância. Eles estão completamente unidos, né? E eles concordam entre si. Deixe a passagem falar por si mesmo em seu contexto. Cuidado para não tirar conclusões que o autor não pretendeu ensinar. Muito cuidado com isso, né? Ah, eu acho fulano, não é o que a gente pensa,
não é o que alguém está pensando, mas é o que a Bíblia está dizendo. Isso precisa ter segurança. A Bíblia está dizendo que é assim. Não sou eu, é a palavra de Deus. Então, só há uma interpretação correta para a passagem particular. Isso é muito importante. Nós vamos fechar nesse comentário aqui agora, irmãos. Só existe uma interpretação correta para cada passagem. Por exemplo, eu queria dizer, eu interpretei João 3,16 dessa maneira. O outro interpretou daquela maneira. Não existem interpretações diferentes. Existem visões diferentes. Alguém viu dessa maneira, alguém pensou que é assim. Mas interpretação correta só existe uma. Pode acontecer que alguém está interpretando erroneamente aquele texto. Mas só existe uma interpretação correta para cada passagem particular na Escritura. Tá certo? O escritor, ele pretendeu falar de um assunto. E isso veio do coração, da mente de Deus. Deus não é um Deus de confusão. Que um entende de uma maneira, outro entende de outro. E assim por aí vai as brigas, as contendas, as doutrinas, enfim. Então, meus irmãos, nós vamos parar aqui agora. Já são 8h39. A gente começou 7h30, né? Então, 1 hora de estudo da palavra de Deus, dicas para a gente se comportar melhor na palavra de Deus, tá certo? Amém. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Muito obrigado, irmão Valzenir, irmã Ione. É exatamente isso aí. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não existe confusão. Não existe. Ela está unida, junta. Toda a Bíblia, toda a palavra, já diz Paulo a Timóteo, foi inspirada por Deus para nos corrigir, para nos ensinar em justiça. Exatamente isso. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Na próxima semana nós vamos fechar aqui esse assunto, porque é o último passo que tem, que é a aplicação, tá certo? Porque claro que a gente vai estudar a Bíblia, nós vamos interpretar a Bíblia, nós vamos ver as observações, os pontos importantes, mas tem uma finalidade. Qual é a finalidade? É aplicar, né, na vida nossa, na nossa vida, aplicar em mim. Nunca pegue a palavra de Deus, nunca, e estudar a Bíblia para aplicar na vida do fulano, do cicrano. A gente pode ter errado isso alguma vez, eu sei, né? Esse texto aqui, rapaz, esse texto aqui é maravilhoso, eu vou aprender esse texto porque eu quero falar para uma pessoa sobre isso aqui. Não, leia a Bíblia para você, na sua vida, tá certo? Aplique esse estudo na sua vida. Ela vai fazer efeito na sua vida primeiro, para depois fazer efeito na vida de outras pessoas. Tá certo? Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Quero dar uma boa noite aqui ao irmão Valzenir, a irmã Ione, que estão participando. Nós temos aqui um total de 13 irmãos que estão ouvindo e assistindo. Aqui também dá uma boa noite à irmã Aixa, filha da irmã Luciana, o irmão Carlinhos Ferrão, sempre está assistindo, a irmã Milene Ferreira, que também escuta sempre aqui os nossos estudos e pregações da palavra de Deus também. Deus abençoe a sua vida. A irmã Cirlane, também a irmã Patrícia. A irmã Cirlane me ajuda muito colocando aqui os textos aqui. A irmã Patrícia também, Deus abençoe a sua vida, do seu esposo, dos seus filhos. Quem não sabe, a irmã Patrícia trouxe aqui um bolo aqui na nossa casa essa semana, rapaz. Vou te falar uma coisa. O bolo não deu para ninguém, viu? Pense num bolo de qualidade. Maravilhoso.
Eu fui atrás de um pedaço a mais, já tinha acabado. Irmão Tarcísio também está aqui nos ouvindo. Amém. Deus abençoe. A irmã Luciana. A irmã Ivani. E ela está dizendo que está sentindo falta de todos nós também, irmã. Mas logo, logo nós estamos voltando, né? Se Deus quiser. Também temos aqui a... Quem mais? A irmã Milene, falei dela já. A irmã Ticiana, amigo da irmã Cirlândia. Irmão Isaías Nunes, também está assistindo. Deus abençoe a sua vida, irmão. E também temos aqui o Valber. O Valber é um colega nosso do trabalho. E também temos aqui, deixa eu ver quem mais aqui. O irmão Flávio Santos. Deus abençoe, o irmão Flávio está fazendo uns vídeos também muito bons, muita gente comentando. A irmã Carlinha. Ore pelo Rafael, filho da irmã Carlinha, nosso irmão Rafael. Deus continue abençoando a vida dele. Ore pelo irmão José, pela irmã Silva, por todo mundo. Né? E também pelo irmão Rafael Vidal. Irmã Vanessa Silva. Deus abençoe, irmã. Ore pela vida dela também. Amém. Muita gente participando hoje, graças a Deus. E é isso, meus irmãos. Eu vou compartilhar esse vídeo lá no Facebook. E também vou compartilhar também lá nos grupos do WhatsApp. Então, vocês estão convidados, né, convocados a compartilhar comigo a leitura lá de Filemão. Leia uma vez, leia duas vezes, três vezes, quatro vezes. Leia o máximo de vezes que vocês lerem. E digam para mim o que foi que vocês aprenderam. Faça esse esforço. Viu? Faça esse esforço. É bom ver jornal, ficar inteirado das notícias, é bom. Mas deixa um pouquinho o jornal de lado, deixa um pouquinho a novela, qualquer coisa. E tem esse compromisso de ler Filemão, só uma carta. Comenta comigo lá o que você aprendeu, o que você tirou para a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, tá certo? Orar pelos nossos amigos, pelo Evanildo que está online ali, estou vendo ele. E também pelos nossos amigos pastores, pastor Gregório, e pastor Wendel, pastor Juarez, pastor Ederson, Ednardo e todos eles que estão também lutando para aqui, orando pelo povo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, graças te dou, Senhor, por esse momento que nós estivemos aqui na tua presença. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, pelo aquilo que a gente pensou que não foi bom, aquilo que nós falamos que não foi legal também. E Deus nos orienta na tua palavra, a tua revelação fiel, nós possamos nos debruçar sobre ela, Senhor. Nos perdoa, ajuda todos os irmãos, Senhor, ser com os irmãos mais experientes na idade, que o teu anjo venha acampar sobre as suas vidas, Senhor Deus, nos dá saúde também. Senhor, que logo os irmãos que trabalham possam voltar ao trabalho para manter, ó Deus, as suas finanças, a sua casa, resolver, ó Deus, os seus problemas financeiros também. Ajuda as pessoas que moram na rua, que não tem para onde ir, Senhor Deus, estenda a tua mão santa e poderosa sobre a vida dessas pessoas. Pai amado, muito obrigado por tudo. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro por todos os irmãos que estão participando, pelos irmãos que estão em casa, que vão ver depois. Em nome de Jesus, amém. Fique com esse louvor agora, irmãos. É o Senhor.